Sejam bem-vindos a mais um episódio do Play Podcast, o podcast para quem está fazendo acontecer. E a gente trata aqui com muita frequência sobre negócios, marketing, vendas, mas hoje eu quero falar aqui com duas pessoas que são os nossos convidados, que representam uma das instituições mais tradicionais de Minas Gerais. Eu estou falando, é claro, do SESC. Sejam bem-vindos, Soraya e Adamilton. Obrigada. Obrigado. Muito bom receber vocês aqui no Play Podcast, até para poder conhecer um pouco mais sobre essa instituição que faz parte do dia a dia dos mineiros. E às vezes as pessoas são beneficiadas por essa instituição e nem imaginam que estão sendo beneficiadas, né? Para a gente começar, eu queria que vocês se apresentassem, qual o cargo, a área de atuação de cada um de vocês, porque aqui hoje a gente vai falar, além do SESC, sobre o Rede SESC. Mas antes, né, por favor, podem ficar à vontade. Quer começar? Meu nome é Soraya, sou analista de programas sociais no SESC Floresta. Lá eu sou responsável tanto pelos projetos e programas da assistência, cultura e também da rede SESC. Muito legal. Meu nome é Adamilton. Eu estou como analista de ação social da Gerência de Ação Social do SESC em Minas. E eu estou como referência do desenvolvimento comunitário. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o desenvolvimento comunitário, sobre a rede SESC Ação Comunitária. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome do SESC em Minas, integrado à FEComércio MG, pela oportunidade. Excelente, é um prazer receber vocês aqui. E eu acredito muito nisso, nessa oportunidade da gente conversar, porque além dessa conversa ser necessária, esse bate-papo assim bem mineiro é melhor ainda, né? Onde a gente tem a oportunidade de conversar, conhecer histórias que geram impacto tanto na comunidade quanto no comércio. Sim. Para a gente começar a trazer essa visão para o público, o que é o SESC, né? Qual que é o impacto e como ele surgiu? Sim. Bom, o SESC é uma empresa privada, mantida por empresários do comércio de bens, serviços e turismo, e nós desenvolvemos ações sociais. Dentro do SESC, existem ações voltadas para o lazer, para a cultura, para o turismo, para a educação, para a hospitalidade. Acredito que muitas pessoas que estão ouvindo já devem ter visitado ou passado ali pelo hotel do SESC de Ouro Preto, Araxá, Poços de Caldas, Contagem. Então, nós levamos, enquanto SESC em Minas, integrado aí à FEComércio, nós levamos ações com o objetivo de fazer a diferença na vida das pessoas, né? A gente tem um foco maior de ações para os empregados do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, mas como nós falaremos aqui posteriormente, nós também temos outras ações voltadas aí para o desenvolvimento de comunidades, também para trabalho com grupos. A gente não vai entrar muito nisso, mas é um outro eixo de atuação também do SESC, e também ações voltadas para a segurança alimentar e apoio social. Então, assim, a gente costuma falar, né, Sol, que o SESC é um mundo de possibilidades, e é muito bacana a gente ter essa oportunidade de falar sobre o SESC em Minas, porque às vezes as pessoas confundem um pouco, né? São muito S's, assim, tem Sebrae, Sim. Senai, Senac, inclusive o Senac também é uma instituição integrada, FEComércio MG, então a gente está ali todos na mesma casa, SESC, Senac, integrado a FEComércio. Então, a gente desenvolve diversas ações, todas com esse foco de contribuir para que as pessoas tenham uma qualidade de vida cada vez melhor. Isso que você falou é muito importante, porque são várias vertentes, né? Várias frentes do SESC, que eu acredito que 1 hora de podcast aqui não vai ser suficiente para a gente falar. Mas eu não poderia deixar de começar esse episódio lembrando que lá na minha infância eu lembro, né, não tem como sair da minha memória, da rua de lazer do SESC, né, que eu acredito que várias pessoas que estão assistindo ou ouvindo esse podcast já tiveram a oportunidade de, em algum momento, mesmo que seja nessa rua de lazer, que eu não sei ainda se acontece, mas que fez parte da minha infância também, de ter esse contato com o SESC, né, e de ter essa memória. Sim. Isso alcançou vocês também em algum momento da vida de vocês, antes de atuar com o SESC? A gente tem várias histórias, né? Você trouxe a Rua
de lazer, mas a gente também tem o Minas ao Luar, que é extremamente conhecido. Então, eu acredito que não só na vida dos mineiros, mas também na vida de todas as pessoas do Brasil, nesse mundão afora, né, que é o Brasil, acho que cada um tem uma história para contar aí relacionada ao Sesc. Seja aí voltado para as ações culturais, para as ações de lazer. Uma outra ação também que é muito conhecida são os clubes do Sesc. Exatamente. Então, a gente sabe aí que por muitos e muitos anos esses locais de lazer do Sesc, esses pontos de encontro, foram momentos ali que diversas pessoas trocaram histórias, trocaram risos, compartilharam momentos muito bacanas e significantes. Então, assim como a rua de lazer, a gente sabe que as ações que nós desenvolvemos são de fato muito significativas na vida das pessoas. Excelente. E até para a gente começar a entrar um pouco nesse assunto onde a gente vai abordar, porque são várias frentes, como a gente já falou desde o início. Recentemente eu tive a oportunidade de conhecer a Unidade Floresta em uma palestra que eu participei sobre gastronomia, que foi excelente. Se eu não me engano, eu não sei se eu encontrei a Soraya lá, mas você vai poder falar um pouco melhor com a gente, para o nosso público, sobre como acontece esses encontros, essas palestras, porque para mim foi uma experiência incrível, né? Um ambiente de degustação, com uma profissional do Sesc levando, além de conhecimento, uma experiência excelente. Os encontros da Rede Sesc, né? A gente já tem algumas datas programadas, então a gente teve em março, agora a gente tem agora no mês 6, né, em junho. Então a gente tem próximas datas que serão setembro e novembro. Qual que é o nosso foco, né? O nosso foco é entender o que a Rede Sesc traz como demandas, quais são as temáticas, né, mais interessantes para a gente trazer e fazer esse momento de compartilhamento de informações, de network, né? Então, as palestras, elas acontecem de acordo com o que os parceiros vão trazendo para a gente, né? Seja aí os empreendedores, as instituições. Então, é um momento de troca, mas de ouvir também quais são as demandas. Muito bom. E esses encontros, aconteceu exatamente isso que você falou. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que, se eu não me engano, tanto do setor público, quanto pessoas que têm impacto na comunidade, setor privado também. Isso faz parte desse ambiente das palestras? Sim, exatamente. A proposta é que seja empreendedores, né, pessoas que são agentes comunitários, pessoas de instituição pública e privada, para a gente se unir em instituições, né? Porque ali a gente compartilha saberes, é um momento da gente fazer um network também, fortalecer as nossas parcerias, né? Excelente. Foi uma experiência incrível para mim. E Adamilton, você já participou de algum encontro, de alguma palestra que você pode compartilhar com a gente? Qual foi a sua experiência ou alguma curiosidade? Sim, não, posso sim. Leandro, eu só queria, antes da gente entrar nesse ponto, falar um pouquinho sobre a Rede Sesc Ação Comunitária. E vai ser super breve, tá? Claro, fique à vontade, por Eu favor, acho que até para trazer a introdução desse assunto. até para que as pessoas possam ter uma contextualização maior sobre o que é. Então, eu estava falando do Sesc, e aí, dentro do Sesc em Minas, nós temos as repartições. Uma delas é a repartição da Gerência de Ação Social, que desenvolve aí as ações ligadas à assistência. E aí dentro das ações aí, que compõem as ações da Gerência de Ação Social, além do trabalho social com grupos, que nós desenvolvemos nas unidades, então o Sesc Floresta é um exemplo, em que a gente trabalha com pessoas idosas, a gente trabalha com juventudes. Nós temos, para além do trabalho com grupos também, nós temos o programa Sesc Mesa Brasil, que leva alimento para instituições sociais cadastradas no programa. E essa ação que você trouxe, que é a ação em que ocorrem aí esses networks, essas palestras, é o programa Rede Sesc Ação Comunitária. O programa Rede Sesc Ação Comunitária é uma ação desenvolvida pela FEComércio Minas por meio do Sesc MG. E como o nome mesmo diz, tem como objetivo desenvolver comunidades. E quando a gente fala assim, o que é desenvolver comunidades? A gente pode pensar em diversos aspectos. Então, quando a gente trabalha com pessoas idosas, nós estamos trabalhando
com o desenvolvimento de comunidades, quando nós levamos ações para juventudes, a gente está trabalhando com desenvolvimento de comunidades, quando a gente leva uma alimentação de qualidade também para essa comunidade, a gente também está trabalhando desenvolvimento comunitário. Mas, dentro da rede SESC Ação Comunitária, nós temos alguns eixos de atuação, que são desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável, inclusão social e diversidade, autonomia da mulher e algumas ações comunitárias. E aí nós utilizamos uma estratégia para que essas ações que ocorrem dentro da rede SESC ocorram, né? Para que esse desenvolvimento na comunidade seja viável, que é o network. Então, o que nós fazemos? Nós convidamos representantes do primeiro setor, que é o setor público, do segundo setor, que é o setor privado, e do terceiro setor, que são as OSCs, as organizações da sociedade civil. Então, nós convidamos, periodicamente, nós temos alguns encontros com esses parceiros. E aí, nesses encontros, um deles foi o que você participou, existe toda uma dinâmica, né? E aí a gente leva para esses parceiros uma microcapacitação, que são as temáticas, e aí essas microcapacitações estão relacionadas a esses eixos de atuação, que foram 5 que eu pontuei anteriormente. Depois a gente tem um espaço de troca, né, que é aquele momento em que as pessoas vão falar sobre alguma ação que ela está desenvolvendo na comunidade ou alguma ação que a empresa está desenvolvendo. E quando a gente fala de ação, de ações de modo geral, podem ser palestras, encontros, seminários, e aí as trocas ocorrem. Então o parceiro solicita algo, ele fala, olha, vou desenvolver um seminário sobre a autonomia da mulher. Tem alguém aqui, algum representante que pode me apoiar nessa ação? Ou não, ele vai falar assim, olha, não tenho nenhuma ação em vista, mas eu gostaria de contribuir com algo que eu tenho expertise, ou que a minha instituição, ou empresa, ou organização tem expertise. Então, a Rede SESC, os encontros ocorrem dessa forma. Nós temos algumas ações que estão no portfólio da Rede SESC Ação Comunitária, e aí são oficinas, vivências, rodas de conversa, encontros como esse. Nós também, e aí ocorrem também as ações que nós chamamos de orgânicas, que são aquelas em que os parceiros, por meio dessas conversas, falam, olha, vamos desenvolver aqui uma ação comunitária, vamos desenvolver uma ação em que a gente entenda que pode gerar valor para a comunidade. Então, Legal. só trazendo um pouquinho desse panorama para você. Muito bom. E até uma dúvida, desculpa te interromper. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, além de uma programação, o SESC também nessa rede, na rede SESC, ele desenvolve ações conforme a necessidade da comunidade também. Exatamente. Não somente uma programação pré-estabelecida. Exatamente. O que nós pensamos, né, Sol? Assim, é claro que, como eu disse, se a gente for pensar em desenvolvimento de comunidade, isso é muito amplo. Então, a gente identifica junto dos parceiros, nós entendemos que nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Então, por mais que o SESC tenha um peso, tenha um nome, toda uma credibilidade, nós entendemos que é importante nos aproximarmos dos parceiros. Nós buscamos entender o que faz sentido para os parceiros, até porque, por mais que o SESC tenha aí todo esse nome, toda essa credibilidade, nós acreditamos que o principal e o primordial é trabalharmos juntos das pessoas que compõem a comunidade, sejam os representantes do primeiro, segundo, terceiro setores, seja a comunidade diretamente em que recebem todos esses serviços. Então, todas as vezes que nós pensamos em desenvolver alguma atividade, obviamente, pensando de forma estratégica, essas ações precisam estar ligadas aos eixos de atuação da Rede SESC Ação Comunitária, mas nós sempre temos essa preocupação em desenvolver ações que contribuirão para que essa comunidade seja, de fato, desenvolvida e que ela possa ser beneficiada com as nossas ações.
Que legal, viu? E a gente estava conversando aqui antes nos bastidores que a Soraya já tem uma experiência aí no Sesc e com atuação até com jovens, Soraya, se eu não me engano. Me fala aqui, a gente está falando sobre benefício para a comunidade. O que você já viu na história, independente do Rede Sesc, né, desse momento que você está envolvida, mas o que você já viu o Sesc, todo esse envolvimento social, comunitário, impactando na vida de pessoas, de jovens, no geral? Então, o trabalho que o SESC realiza, ele vai desde a fase da juventude até a velhice, né? Então, os programas, quando a gente consegue se correlacionar, tanto pessoas das empresas públicas, empresas privadas, conseguem participar do SESC, né? Rede SESC e Ação Comunitária. A gente tem aí o SESC na Real, o LAB, que é específico para a juventude, para os adolescentes. A gente tem a educação, que tem vários projetos, né? Tanto para criança, tanto para adolescente, né? Na unidade Floresta, por exemplo, a gente tem o CRIAR. E aí a gente tem o Mais 60, que é um trabalho com idoso, né? Que tá aí, já tem mais de 60 anos que a gente trabalha com idoso. Então, eu acredito que o SESC, ele consegue ali ampliar várias pessoas e várias instituições, né? E organização, e para a gente fazer um trabalho que ele é transformador, sabe? Muito legal. E tem algum caso que você pode compartilhar com a gente, sem citar o nome da pessoa, assim, mas que marcou você? Que você falou assim, nossa, que legal. Eu fiz parte disso e essa pessoa, às vezes, tinha uma realidade e com todo esse envolvimento do Rede Sesc, gerou uma transformação para essa pessoa, independente se foi idoso ou adolescente, por exemplo. Eu acredito que a transformação principal também do Rede SESC Ação Comunitária é o network, né? Porque ali no network a gente conhece pessoas, a gente compartilha ali experiência. Às vezes, ali naquele momento, eu estou para desenvolver uma ação, e aí, nesse momento da Rede SESC, né, que é o momento que a gente fala um pouquinho do que a gente tem, se tem alguma demanda específica, a gente consegue pensar em possibilidades de parceria, sabe? Então, é um momento de troca mesmo, da gente conhecer o mundo que é o SESC, né? Que o SESC, ele é um mundo que tem várias atividades, né? Porque muitas das vezes o SESC, em alguns espaços, é conhecido como lazer. A gente tem um lazer que é muito forte, né? Dentro lá da nossa unidade, a gente tem um esporte que é o mais forte, né? Que é tanto pilates, a gente também tem hidro, tem natação. Mas aí a gente tem outros produtos, outros programas que a pessoa, quando ela entende o que é o SESC, qual que é o nosso trabalho, ela percebe que dentro da família, cada pessoa pode participar de algum produto É específico, de algum verdade. programa. Isso é muito legal porque essa conexão não é só para o indivíduo, mas para toda a família. Sim. Porque desde do idoso, o vovô, a vovó vai estar envolvido ali nas ações do Sesc, mas o filho, o adolescente, o pai, a mãe. E isso é muito legal, porque gera esse impacto na comunidade. É um network que não é só um network superficial, mas é um network que vai gerar qualidade de vida, vai gerar conexões relevantes. E Adamilton, aproveitando que você explicou para a gente agora há pouco esse impacto do Rede Sesc. Mas e na prática, como que uma empresa, uma instituição consegue se conectar com a comunidade? Você consegue trazer algum exemplo aí para a gente? Consigo. Leandro, só antes, eu só queria fazer pegar um gancho na pergunta que você fez para Sol, se você me Por permite. favor. Porque quando você traz sobre essas histórias, né, que foram impactadas pelas ações da Rede Sesc, do desenvolvimento comunitário e do Sesc em Minas como um todo, nós temos uma ação, porque a Rede Sesc ela é muito ampla. Então, a gente tem ações, oficinas voltadas para prevenção e conscientização de mulheres em relação à violência doméstica. Nós temos oficinas de economia circular. E nós desenvolvemos hoje, atualmente, mas já tem mais ou menos aí uns 6 anos que nós atuamos junto dessa atividade, que é a Rede Sesc Incubadora. E o que a Rede Sesc Incubadora faz? E você falou falou, e eu também acompanhei algumas entrevistas do seu podcast, e eu vi que tem muito esse nicho do empreendedorismo. E aí, dentro da Rede Sesc Incubadora, o que nós fazemos? Nós convidamos aquelas e aqueles, mas eu vou falar aquelas porque majoritariamente são mulheres,
aquelas mulheres que empreendem socialmente. Então, que desenvolvem algum produto artesanal, que desenvolvem algo ligado à gastronomia. E aí nós oferecemos algumas capacitações. Então, são capacitações ligadas ao relacionamento interpessoal, à comunicação não violenta, inteligência emocional, como atender o cliente, como se organizar financeiramente, como formalizar o seu negócio, como manusear aparelhos digitais. Então, responder por meio de um WhatsApp Business, utilizar o LinkedIn, Instagram, enfim. Então, a gente tem uma preocupação de trabalhar esse desenvolvimento de modo geral, pensando aí no relacionamento interpessoal, na sustentabilidade e também nas questões financeiras. E aí, a gente tem alguns casos que, inclusive, a gente pode pegar como recorte as empreendedoras do Sesc Venda Nova, que, assim, periodicamente, elas contam para a gente dessa transformação que a Rede Sesc Incubadora promoveu na vida delas. Então, quando elas entram para participar das ações que são oferecidas, elas relatam: olha, eu não sabia precificar um produto, eu não Uhum. sabia como me relacionar com o cliente, com uma pessoa LGBT, QIAPN+, com uma pessoa que é de uma outra raça, de uma outra etnia, eu não tinha esse letramento racial. E aí é muito bacana quando você vê a transformação na vida dessas pessoas. E aí, a Rede Sesc Incubadora, as pessoas que finalizam essa etapa de capacitação, elas expõem os seus produtos e serviços em feiras que são oferecidas Legal. pelo Sesc. Uhum. Então, o Sesc em Minas, integrado ao sistema FEComércio, ele oferece todo o aparato para que essas mulheres possam expor os seus produtos nas feiras. Então, nós alugamos as barracas, nós contratamos uma apresentação artística, e aí pode ser uma banda, pode ser uma apresentação de dança. E aí essas mulheres expõem os produtos, tem aí todo o desenvolvimento econômico, Uhum. e para além disso, quando você trouxe sobre esse impacto que acaba culminando na vida dessas mulheres, é muito isso que a gente vê, porque isso favorece para que elas tenham um ambiente dentro de casa mais saudável, as mulheres se conectam, então é uma coisa assim: vou precisar sair da barraca, tem como Uhum. você ficar aqui na barraca um Sim. tempinho para mim? Então isso tudo vai fortalecendo os vínculos sociais, sejam entre as mulheres, entre elas ali, seja entre as famílias, porque elas saem dali e tem todo um lar, tem toda uma rotina, mas também entre elas e a comunidade. Então, assim, se fosse para a gente escolher uma história, quando Só você uma, né? pergunta, eu fico assim: tem a Cida de Venda Nova, tem a. Sei lá, é porque são muitas mulheres, né? São muitas pessoas, assim, mas tem a Cida, tem a Sara, que participou de uma dessas ações do Fenelas, que é uma confeiteira. Então, assim, são muitas histórias que a gente fica impactado o tempo todo, sabe? Eu imagino. E acaba gerando transformação até para a família, porque Sim, elas recebendo essa orientação, elas tendo a oportunidade de expor o trabalho, sim, acaba que elas vão virando referência na comunidade delas também, né? sim, Porque elas sim, começam a influenciar o sim, ambiente e a comunidade que elas vivem. exatamente. E aí, voltando, para não perder o gancho da sua pergunta, o que que nós entendemos dentro do Sesc em Minas, integrado ao FEComércio, mas também dentro da rede Sesc Ação Comunitária? Nós compreendemos que o network é a base de tudo. Hoje, os relacionamentos, eles mandam muito mais do que, às vezes, até muita competência que a pessoa tem, né? Uhum. Então,
E o que a gente observa dentro da rede SESC Ação Comunitária? Que quando você integra primeiro setor, segundo setor e terceiro setor, existe uma necessidade de relação entre esses representantes. Por quê? O segundo setor, principalmente, ele detém, na maioria das vezes, o poder financeiro, Sim. que é algo que, para o terceiro setor, que são as organizações da sociedade civil, isso, na maioria das vezes, está em escassez. E aí, o que a gente observa? Que, às vezes, as empresas, e hoje a gente sabe que diversas empresas recebem benefício quando elas apoiam causas sociais, elas têm o interesse, têm a vontade de fazer acontecer, mas às vezes elas não têm esse acesso. Então, por exemplo, olha, eu quero apoiar alguma causa, alguma ação social, quero desenvolver um projeto junto da comunidade. Mas e aí, como eu chego até aquela comunidade? Como eu entendo o que aquela comunidade precisa? Sim. Porque não faz sentido eles pensarem em uma ação, mas Que não seja relevante, né? que não seja relevante, que Sim. não se conecte com a realidade daquela instituição social e daquele grupo. Então, nós observamos que quando esse. E aí, o primeiro setor, a gente também entende a importância dele dentro da rede, porque por meio de todas essas conexões, elas vão entender o que faz sentido para o segundo setor, o que faz sentido Sim. também para o terceiro setor. Tá tudo conectado, Tudo né? E faz conectado. sentido. É. Então, por exemplo, não dá para caminhar sozinho, né? Essas áreas estão extremamente conectadas. E aí nós temos percebido que, a partir do momento em que o SESC convida esses parceiros para se conectarem, esse diálogo ele fica muito mais estreito. Então, quando a gente abre espaço para que elas possam conversar, para que elas possam se conectar, um entende a dor do outro. Sim. E aí essa aproximação ela fica muito mais eficaz, né? Então não fica aquilo assim, só no campo da ideia. Olha, beleza, minha empresa ela quer desenvolver uma ação, tá? Mas o que eu vou fazer? Como é que eu coloco isso em Em prática? prática, Isso com aí. quem eu converso, porque uma outra prática que a gente tem entendido cada vez mais também é que a empresa ela quer desenvolver ações junto da comunidade, mas para acessar a comunidade, ela precisa de um interlocutor. Sim. Então não dá para ela chegar na comunidade e falar assim, pessoal, agora a gente vai fazer ações de sustentabilidade. Faz sentido? Faz. Mas às vezes o que aquela comunidade precisa não são ações somente de sustentabilidade, mas uma ação de sustentabilidade integrada à autonomia da mulher, integrada ao desenvolvimento econômico, integrada à inclusão social e diversidade. Então, nós sempre prezamos por isso, em termos um ambiente que seja acolhedor e que, de fato, faça sentido para todos esses parceiros. Muito bom. E quando a gente fala de network, entendendo esse conceito, nem eu mesmo fazia ideia. Porque eu participei de uma palestra, de um ambiente que eu conheci pessoas do primeiro setor, estavam representantes da prefeitura, conheci pessoas mulheres que representavam projetos que estavam gerando impacto na sua comunidade, mas naquele momento ali eu só achei legal. Só que você explicando agora, eu falei, opa, isso vai Faz além, sentido. vai além só de um Sim, encontro. Ele está gerando conexões, ele está gerando um network que é relevante Sim. para várias pessoas. Sim, E é o que a gente até conversou no início, né? Às vezes a gente ouve a palavra network e parece que é só aquele network raso de, eu vou Sim. pegar o contato de alguém, mas não. sim. Isso acaba gerando impacto para famílias, comunidades Sim. e para a sociedade como um todo. E é muito bacana porque a gente sempre fala isso, é assim, o relacionamento ele não ocorre somente ali no encontro. Então, quando as pessoas saem de lá, elas vão tomar um café, Sim. porque em 2, 3 horas não dá para você se aprofundar no que de fato uma empresa desenvolve, o que uma instituição oferece ali para a comunidade. Então, tem todo um estreitamento de laços que
reverbera em outras conexões. Então, uma conexão vai puxando outra, e aí as pessoas começam a se conectar por grupos de WhatsApp, começam a criar movimentos coletivos, mas isso só é possível quando as pessoas, de fato, eh, se interessam e participam dessas ações. E aí é muito bacana, só para você entender um pouquinho do poder da nossa rede. Hoje nós temos aproximadamente 1.500 instituições, e aí a gente fala Que instituições, legal. organizações, primeiro, Uhum. segundo, terceiro setores, cadastradas na nossa rede, e mais de 380 empreendedoras sociais que participam das nossas capacitações aí da Rede Sesc Incubadora. Que Então, a legal. Rede Sesc, assim como você viu lá no Floresta, ela também está presente em outras 13 cidades de Minas. Então, a gente tem Rede Sesc no Vale de Jequitinhonha, a gente tem no norte de Minas, na Zona da Mata, temos em Governador Valadares. Então, a gente tem uma capilaridade muito bacana. E aí, a partir do momento em que as pessoas começam a entender essa importância, elas falam: olha, não dá mais para viver e para pensar em desenvolver ações de responsabilidade social, de desenvolvimento comunitário sem conexões. Exatamente isso. E você falou algo, Adamilton, você e a Soraya destacaram algo que faz muito sentido. Nesses três setores, né, no primeiro setor público, segundo setor relacionado ao privado e o terceiro setor da OCIP, se eu não me São as engano. OSCs, Organizações da OSCs, Sociedade Civil, que eram as antigas antigas ONGs, ONGs, né? associações, isso. E quando você citou esse panorama, essa visão geral, Aham. você citou que quem detém na maioria das vezes o recurso é o segundo setor, que é o Sim. setor privado. Aham. E aí eu te faço uma pergunta que é muito importante para o empresário. Aham. O empresário que tem um investimento em ações sociais, em impacto social na comunidade, ele é visto com mais credibilidade pela sociedade como um todo, na experiência de vocês, como vocês, como instituição, Uhum. percebe essa diferença, né, de positivo ou negativo? Sim. A gente acredita, e a gente vê isso na prática, né, Sol, que existe uma credibilidade maior depositada em empresas que desenvolvem causas de responsabilidade social. Então, a gente observa isso na reputação, quando junto ali das instituições sociais, as empresas falam: olha, essa empresa aqui ela desenvolve essa e essa ação. E aí isso reverbera de uma forma tão impactante que as pessoas vão para as redes sociais, falam sobre o que aquela ação está desenvolvendo. Uhum. Então, tem esse ganho na credibilidade, tem o ganho na marca. Então, por exemplo, hoje Exatamente. diversas marcas que se preocupam a longo prazo em desenvolver ações ligadas aí à sociedade, ligadas à comunidade, elas têm muito mais credibilidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, da Natura, todo mundo já sabe que a Natura Sim. é um exemplo a ser, às vezes, até copiado, pensando em ações de responsabilidade social. Por outro lado, E também, até complementando sustentabilidade isso, também, né? Que a marca está totalmente ligado ali a ao sustentabilidade. discurso e prática da sustentabilidade. Exatamente. Então, eu até procurei, antes de vir, alguns dados relacionados a isso, e o que as informações trazem é que não necessariamente diretamente as empresas respondem: olha, isso impactou em tanto e tanto por cento, mas elas observam esse ganho na reputação. E, obviamente, se a Uhum. empresa tem uma boa reputação, ela vai ter bom lucro. Isso vai reverberar na parte financeira da empresa. Principalmente hoje em dia, em que as redes sociais estão cada vez mais em evidência, se uma empresa faz algo que foi legal, as pessoas vão falar, mas muitas vezes esse impacto ele não vai ser tão relevante comparado à empresa que não faz nada. Sim. Então, por exemplo, às vezes as pessoas chegam e falam assim: olha, eu vou comprar dessa marca porque eu sei que essa marca apoia projetos sociais, Uhum. sejam
projetos ligados à sustentabilidade, projetos ligados ao empoderamento feminino. E hoje as pessoas estão cada vez mais exigentes. Então, por exemplo, quando a gente observa, né, o que as pessoas falam, o discurso é sempre assim, olha, essa empresa, qual que é a relação dela com o meio ambiente? Qual que é a relação dela com a sociedade, com o entorno ao qual ela está inserida? Ela preocupa com questões de segurança alimentar daquele entorno? Exatamente. Ou ela só quer chegar ali, extrair, sejam recursos materiais, sejam recursos naturais, sejam recursos humanos, de mão de obra, mão de recursos obra. humanos, e pronto, né? Para onde que aquilo que ela está desenvolvendo ali na comunidade tem uma ligação e tem uma preservação ambiental, tem uma consciência ambiental em relação a essas ações. E hoje em dia, Leandro, a gente tem vivido também uma ascensão cada vez mais latente das questões ligadas ao ESG, Uhum. que são as questões ambientais, sociais e de governança. Sim. Então, as empresas que adotam ações ambientais, ações sociais e ações de governança, elas têm muito mais credibilidade no mercado, né? Então, como eu pontuei, como eu dei exemplos de algumas empresas que desenvolvem essas ações, a gente sabe, né? Ou pelo menos a gente busca saber sobre aquelas que têm uma responsabilidade social ou não. E aí fica até a pergunta para a gente, né? Assim, você trouxe isso enquanto uma conscientização, mas nós aqui, nós compraríamos, nós consumiríamos produtos de uma empresa, produtos ou serviços de uma empresa que não tem um engajamento social, que não tem um engajamento ambiental e que os seus processos e as suas ações não são transparentes? Então, acho que o mundo está caminhando cada vez mais para essa conscientização e para que essa ação não fique só num conceito. Uhum. É tipo, olha, beleza, a empresa ela prega que ela tem uma responsabilidade sustentável, uma responsabilidade social e de governança. Mas e na prática? As pessoas querem, de fato, ver isso acontecendo na prática. Exatamente, até porque você falou muito bem, né? As redes sociais elas potencializam isso. Então, quando uma empresa investe em uma comunidade, uma ação na comunidade que vai gerar impacto positivo, a marca dela está sendo valorizada, a percepção de marca está sendo valorizada e até o reconhecimento também. E hoje em dia, eu sou da área de marketing, né? Então não tem como não gostar desse assunto. O consumidor, ele não quer só comprar e não quer só adquirir, mas ele quer fazer parte daquilo que ele adquire. Então isso faz total sentido. As pessoas se conectam não só com a marca ou necessidade, mas principalmente com a mensagem que a marca passa. Então você citou muito bem que esse impacto na comunidade vai além só de um investimento ali, de colocar um valor ou fazer uma ação. É uma história, é uma jornada, uma caminhada que está sendo construída junto com a marca. Aí as pessoas estão cada vez mais conscientes, entendendo que é preciso a gente pensar principalmente em consumir de empresas que têm ações de fato eficazes, né? Assim, eu acho que isso é algo muito positivo, principalmente nas redes sociais, porque se uma empresa, uma organização, uma instituição desenvolve alguma ação que não é responsável socialmente, isso reverbera de uma forma muito rápida. Sim. Da mesma forma que, se ela tem uma constância ali de ações de responsabilidade social, ações de fato eficazes, isso também vai reverberar na reputação da organização, da empresa como um todo. Excelente. Já que a gente está falando sobre redes sociais, eu já vou puxar um tema aqui para a Soraya, porque quarta-feira agora, dia 24, né? Não sei que dia esse episódio vai ser publicado, mas quarta-feira, 24 de junho, teremos uma palestra, né? Que eu vou ter o prazer de estar lá junto com vocês, sobre mídias sociais e impacto social. Fala um pouco para a gente do porquê esse assunto é tão relevante também para o Rede Sesc. Porque hoje em dia
o tempo todo a gente mexe com tecnologia, né? A nossa forma de acesso para comunicar é a tecnologia. Então, falar sobre mídia social é a gente trazer para os nossos parceiros, né? Seja aí do setor público, privado, fortalecendo como que a gente utiliza essa mídia social, né? Quais são as ferramentas, né? Como que eu posso utilizar essa mídia para divulgar o meu trabalho, ou algo que eu estou desenvolvendo, ou algo que eu necessito, né? Então, eu acho que a tecnologia ela está o tempo todo conosco, mas a gente precisa entender como que eu utilizo essa ferramenta, como que eu utilizo as redes sociais, as mídias, né? E como que eu trago as mídias sociais para o meu trabalho, para o meu dia a dia, para as minhas relações. Então, é um tema que a gente percebeu que os nossos parceiros, né, quem participa da rede SESC, que é a Ação Comunitária, traz como um tema que eles têm ali uma dificuldade de entender como que eu posso usar, por exemplo, o Instagram. Como que eu posso usar essa ferramenta em favor do meu trabalho ou para divulgar algo que eu necessito. Então, é para trazer um resumo geral ali de como que a gente pode utilizar essas ferramentas em o nosso favor. Exatamente. Eu trabalho com conteúdo há mais de 10 anos. Eu vejo que até hoje, né, mesmo que as redes sociais mudem, porque a rede social que a gente utiliza é só um meio, uma ferramenta. Alguns anos atrás era Orkut, depois Facebook, Instagram, TikTok está no auge, mas é só uma ferramenta que pode mudar. Só que o que fica, o que permanece, é a mensagem que cada um de nós estamos deixando Sim. nas redes sociais. E eu vejo que as pessoas ainda têm dificuldade de ver que a rede social ela vai muito além de só um vídeo, de só uma mensagem, um stories que eu vou compartilhar ali. Ela gera conexão, ela gera fortalecimento e transformação. Então, é sobre isso que a gente vai falar nessa palestra, né? Sim. É um prazer também estar recebendo vocês aqui no podcast. Eu gostei muito de conhecer ainda mais o SESC, né? O Rede SESC principalmente, que eu estou tendo a oportunidade hoje de entender um pouco mais. Eu queria deixar esse espaço livre para vocês compartilharem uma mensagem, já que a gente está falando sobre redes sociais, qual é a mensagem de vocês para o público que está assistindo e de tudo isso que o SESC oferece, mas vocês também como pessoas? Bom, eu, em nome aí do SESC em Minas, integrado à FEComércio, eu gostaria de acrescentar isso que a Sol está falando, porque, e que você também trouxe enquanto um gancho, nós teremos na quarta-feira essa palestra que eu, inclusive, já estou super ansioso, porque eu também estarei lá para acompanhar a ação. Legal. Mas, fora essa, nós também temos outras ações que são desenvolvidas. Então, não somente lá no Sesc Floresta, mas nas outras unidades. E aí eu não vou falar aqui todas as unidades, mas eu gostaria de deixar o endereço da Rede Sesc Ação Comunitária, que fica aí na página do Sesc. Então é www.sescmg.com.br. E aí vocês vão lá na parte de serviços, e dentro de serviços terá assistência e rede de ação comunitária. Então lá tem uma explicação mais macro de como funciona, mas para que vocês tenham acesso às outras ações, às outras palestras, às outras temáticas, é só vocês se cadastrarem na rede. Então, as pessoas interessadas, sejam representantes do primeiro, segundo e terceiro setores, elas podem se inscrever por meio de um formulário. Então, não é nada muito burocrático. Vocês vão entrar lá no site do SESC, nesse endereço que eu pontuei, e vocês vão encontrar o cadastro referente à rede SESC da sua localidade. Então, por exemplo, Almenara tem o cadastro da rede SESC de Almenara. Montes Claros, mesma coisa, Venda Nova, Contagem. E a partir do momento em que vocês se cadastrem, vocês estão aptos a receber as notícias, as ações que ocorrem da Rede SESC. Então, palestras como essa, que ocorrerá no dia 24, no Sesc Floresta, também ocorrem nas outras unidades que atuam com a Rede Sesc Ação Comunitária. E aí uma coisa que é muito importante a gente falar, que todas as ações são gratuitas. Isso. Então, Verdade. a partir do momento que você cadastra a sua instituição, a sua empresa ou a sua organização na Rede Sesc Ação Comunitária, você tem acesso a tudo isso
que nós falamos aqui e um pouco mais, porque o tempo não deixa a gente entrar tanto, né? Porque a gente é assim, né? Só a gente quer divulgar tudo. Se a gente tivesse tempo aqui, eu acho que ainda não ia dar tempo Não de ia dar compartilhar tempo, tanto de ações que existem. Mas a melhor forma, de fato, é os representantes, as pessoas integrarem, cadastrarem aí na rede, porque aí, a partir do momento que você cadastra, você já faz parte dessa grande rede SESC Ação Comunitária. Então, eu gostaria de agradecer, falar aqui em nome do SESC Minas, Integrada FEComércio. Foi um espaço muito bacana, um espaço muito acolhedor. É muito importante para a gente falar um pouco da rede, falar um pouco do SESC, falar um pouco da FEComércio, e a gente preza muito por ter uma rede, de fato, de representantes e comprometidas com o desenvolvimento de comunidades, porque esse é um dos principais objetivos do SESC Minas, Integrada FEComércio MG. Muito legal, viu? É sempre um prazer receber você, Soraya. Sua mensagem para o público e suas palavras também. Primeiramente, gostaria de agradecer por esse espaço, né, da gente estar falando um pouquinho sobre o SESC Minas, juntamente aí com a FEComércio. Eu queria compartilhar que a gente tem um SESC no Brasil inteiro, né? Principalmente em Minas Gerais. Então, procure o SESC da sua localidade, do que o mais próximo de você, para você entender os programas e projetos que a gente tem. Quem sabe, logo aí pertinho de você, a gente não tem um Rede SESC, que é Ação Comunitária, que você pode fazer parte, pode estar aí desenvolvendo um excelente trabalho, né, em parceria com as instituições, empresas, poder público, e além de levar a sua família também para fazer parte do SESC. E aguardamos vocês no dia 24, né? O SESC Floresta, a gente está localizado ali na Rua Pouso Alegre. Será um momento de network, de troca, de compartilhamento de informação e aprofundamento também do conhecimento, que é importante. Mais obrigada. É isso aí, né? E o tema dessa palestra de quarta-feira, dia 24, né, que será às 16 horas, complementando o que a Soraya compartilhou aqui, será mídias sociais e impacto social. Então, eu já estou na expectativa também. Imagino que vai ser um encontro incrível, uma experiência incrível, como todos que acontecem. E, é claro, gostaria de agradecer muito vocês pela participação aqui, por compartilhar, não somente a gente divulgar aqui mais um evento que vai acontecer, mas tudo isso, né, que esse mundo que está ligado ao SESC, e deixar também uma informação, né, que esse é só o primeiro episódio que a gente gravou aqui, e já fica o convite para a gente ter mais encontros como esse, né, o Adamilton explicar mais sobre a atuação que ele tanto domina, a Soraya também, outros encontros aqui para você compartilhar o que você já viveu. Sim. E essa nova etapa também junto ao Rede SESC aí. Muito obrigado pela participação, tá? Ótimo, será um prazer pra gente. Então, para vocês que acompanharam esse episódio até aqui, fica a dica. Todos esses cortes, os melhores momentos que você viu aqui, você vai encontrar lá no nosso Instagram. Facinho de você localizar, @play.clube. O Play Podcast ele evoluiu e agora é Play Club, exatamente para a gente se conectar e você ter acesso a histórias como essa e várias outras que estão fazendo a diferença, de pessoas que estão fazendo acontecer. Adamilton e Soraya, novamente, muito obrigado. E para você que acompanhou esse episódio, até o próximo episódio do Play Podcast.